Boa noite. Nós estamos no último encontro dessa primeira temporada da nossa série Machal. E a gente já viu até aqui que o primeiro passo na direção da sabedoria é uma aproximação reverente diante de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É impossível ser sábio à parte de Deus. Bom, a gente viu também que existe honra reservada para aqueles que aceitam o chamado da sabedoria e que existe vergonha para aqueles que desconsideram essas palavras, para aqueles que andam na senda dos ímpios, melhor dizendo. E aí, semana passada, a gente percebeu que flertar com mentira, flertar com a infidelidade, é brincar com fogo e pode gerar sérias consequências para nós. Bom, se você quiser conferir os episódios da nossa série, você pode acessar o nosso site, e ali tem uma área onde você encontra os podcasts, e aí você pode ouvir tudo aquilo que a gente já passou aí nesses primeiros dias. O site é enote.org.br. O nosso objetivo aqui é a gente tentar descobrir um caminho juntos, a partir do livro de Provérbios, sobre como que a gente pode buscar fazer melhores escolhas para a nossa vida, escolhas entre o bem e o mal. Conta-se uma história de que um homem acordou pela manhã e ouviu más notícias na cidade. Várias más notícias. E aí, fragilizado, ele decidiu começar a propagar boas notícias para o mundo, advertir o mundo, dar um outro caminho, um outro norte. E aí, então, ele vai até o centro da cidade, o local mais alto, ele se coloca ali, ele começa a bradar, ele começa a gritar, ele começa a esbravejar. Só que, na verdade, o que ele está falando é uma coisa boa. Ele tenta falar com todo o pulmão dele, com todo o coração, ele tenta contar uma bela história. Ele tenta contar algo diferente daquilo que ele tinha ouvido. Só notícia ruim, ele decidiu ser aquele que vai propagar notícias boas. Então, cada manhã, ele ia lá para o centro da cidade, subia nesse pedestal ou nesse lugar alto e começava a contar uma história de paz, uma história de vida, uma história de amor. Uma história de boas memórias que pudesse provocar mudança na sua cidade, mudança no ambiente onde ele estava. No início, muita gente começou a se aproximar e tentar perceber que histórias são essas, que sujeito é esse, que está falando tudo diferente, todo mundo só fala de coisa ruim, ele veio falar de coisa boa. Mas com o passar do tempo, o público se esvaziou, até que, numa dessas manhãs, o homem sentiu um puxão no casaco, e quando ele olha, era a única alma viva que estava ali com ele, uma criança. Essa criança puxa e fala assim: ei, moço, você está sozinho nesse lugar. Não tem ninguém te ouvindo. Ninguém está te escutando. Não faz sentido você ficar aqui toda manhã gritando essas palavras bonitas aí. Elas não vão mudar o mundo. Ninguém está te ouvindo. Então o homem parou, olhou, viu que estava tudo deserto mesmo, refletiu um instante, virou para a criança e falou assim: bom, eu vou continuar assim proclamando a minha história. Antes eu contava com o intuito de mudar o mundo. Agora eu vou contá-la para que o mundo não me mude. Hoje nós vamos tentar silenciar essas outras vozes para ouvir o clamor da sabedoria. No mundo caótico que berra, existe uma mensagem de esperança, existe uma mensagem de conforto. Vamos ouvi-la. A sabedoria divina. Diz assim em Provérbios capítulo 8, no seu início. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Ouçam, pois eu tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca falará a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Repara aqui que
Assim como aquele homem, a sabedoria aqui, ela se coloca como uma pessoa clamando, gritando. Em todos os lugares, em todas as praças, todas as vilas, em todos os caminhos, ela está gritando, ela está clamando. E tem um motivo muito sério que ela diz, por que ela clama em todo lugar, em todo tempo e para todo mundo. Não é mais uma opinião que ela tem para dar, ela precisa ser ouvida porque ela fala a verdade. Esse é o objetivo da sabedoria, te contar a verdade. A verdade sobre a vida, a verdade sobre você, a verdade sobre o mundo. Tem tantas vozes tentando dizer para a gente aquilo que a gente quer ouvir, mas a sabedoria precisa gritar para dizer o que a gente precisa ouvir. E não o que a gente quer ouvir simplesmente. Então, em Provérbios capítulo 8, a gente começa com a sabedoria personificada. É como se fosse uma pessoa falando, gritando. E ela é tratada aqui não como um grande fundo de conhecimentos, mas como um indivíduo, de fato, uma personalidade, uma pessoa, inclusive com atributos divinos. A gente não vai ter tempo aqui para tratar e ler com calma, mas eu quero te sugerir de dar uma lida calma e tranquila na sua casa de Provérbios capítulo 8 e perceber que vários desses atributos que a sabedoria adota para ela são atributos divinos. Ela já falou aqui de verdade, de justiça. Lá no versículo 15 e no versículo 16, você vai ver ela falando que ela estabelece reis e ela destrona reis, ela que domina sobre os grandes poderosos. Ou seja, dentre essas e outras, essas são atribuições divinas. Mostram um controle, uma soberania. E é esse o papel da sabedoria em Provérbios capítulo 8. Mas no capítulo 8, verso 22, a gente vê o clímax dessa descrição sobre a sabedoria divina. E olha que interessante esse verso. Diz: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Uma outra tradução possível para esse verso é a seguinte: o Senhor me estabeleceu princípio do seu caminho. O texto está dizendo que antes de Deus fazer qualquer coisa, a sabedoria estava lá. Ela estava estabelecida como o princípio do caminho divino. E o termo que Salomão usa aqui para descrever princípio do caminho é exatamente a primeira palavra da Bíblia. Com base nesse versículo aqui, muito importante, talvez um dos mais importantes de Provérbios, a sabedoria ela é estabelecida pelo Eterno como um princípio de tudo. Nessa passagem, o Reshit, que é essa palavrinha aí, princípio, a primeira palavra da Bíblia, nessa passagem, ele aparece como o princípio divino, o ser divino, não simplesmente um momento. Que princípio é esse? Bom, a gente tem que voltar realmente no princípio de tudo. A Bíblia começa desse jeito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a primeira palavra, como eu disse, da Bíblia é exatamente essa: no princípio. Ela é traduzida assim: Bereshit, no princípio. Esse termo ele pode se referir ao tempo da criação. É normalmente o jeito que a gente lê, né? No princípio, naquela época, naquele momento, criou Deus os céus e a terra. Mas essa palavra pode estar falando não só de um momento, mas falando também pelo meio como as coisas foram criadas. Então, para a gente decodificar um pouquinho aqui, ó, essa palavra partindo no meio, Bereshit, ela é uma mistura de dois termos. Be e Reshit. Reshit é princípio, começo, cabeça, no sentido de autoridade. E Be pode ser traduzido de diversas formas, como em, por meio, pelo, para, tem muitas possibilidades. Como a gente viu, normalmente a Bíblia traduz isso aqui no começo como um momento, um tempo, no princípio. Mas alguns estudiosos, e muitos, vão dizer que essa palavra significa muito mais do que uma referência ao tempo. Ao invés de ser um substantivo comum, simplesmente aqui, o Reshit, ele poderia ser um nome próprio. Um nome próprio? É. Quem que seria esse princípio que surge como a sabedoria em Provérbios? Aí a gente tem que ir lá para o Novo Testamento. Olha o testemunho de João a respeito do princípio. Enquanto você lê, tenta pensar no que a gente viu até aqui. Diz o texto assim: no princípio era o verbo.
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim como em Gênesis 1, João começa o evangelho dele falando em princípio. Moisés começa lá em Gênesis, em princípio. João começa da mesma forma, em princípio. E em princípio era o verbo. Esse verbo, essa palavra, ela estava com Deus. Tudo foi feito, tudo foi criado por meio dessa palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Para João, Bereshit, ou o princípio, era a palavra, era o verbo. De quem que ele está falando aqui? Jesus Cristo. João está começando a descrever quem é Jesus Cristo. E ele vai usar exatamente o princípio para definir Jesus Cristo. A semelhança do texto é muito grande, de Gênesis com o início do Evangelho de João, que muitos vão dizer que João está interpretando aqui quem que é o Reshit lá de Gênesis. Ele vai dizer que aquele princípio é exatamente Jesus Cristo. À medida que a gente vai avançando, a gente vai percebendo que essa sabedoria que Salomão personificou é alguém mesmo. E esse alguém foi aquele que começou a criação de todas as coisas. E esse alguém estava escrito já lá em Gênesis. Esse alguém, João vai dizer, é Jesus Cristo. Ele é o princípio da criação de Deus. E é essa sabedoria que deu origem ao mundo. Foi por meio dessa sabedoria que todas as coisas foram criadas. E foi para essa sabedoria que todas as coisas foram criadas. Mas tem um testemunho que é ainda mais impactante nas Escrituras a respeito desse princípio. E é o testemunho de Paulo em Colossenses. Quando Paulo está descrevendo Jesus, olha como é que ele fala. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio. Vocês repararam que Paulo ele usa todos os sentidos possíveis para aquela preposiçãozinha antes do B? Para aplicar para o princípio, ele usa todas. Ele usa em, ele usa por, ele usa para. Todas as coisas foram feitas por causa de Cristo. Foram feitas nele, por meio dele, foram feitas para ele. Tudo é através de Cristo. Ele pega o sentido e ele aplica em todos eles para Jesus. A sabedoria que Salomão está falando lá, personificada em Provérbios capítulo 8, é o princípio da criação de Deus em Gênesis, é o verbo de João no início do Evangelho, e é exatamente aquele Salvador, Senhor e Criador de todas as coisas, do qual Paulo dá testemunho em todos os sentidos aqui. Todas as possibilidades da expressão são abarcadas por Paulo. Ou seja, quando Salomão usa esse termo, tem outros termos na Bíblia que você pode usar para princípio, mas ele decide usar exatamente esse termo. E quando ele fala em Provérbios que sabedoria é reshit, é princípio, ele está dizendo que sabedoria está muito para além de conceitos. Ele está dizendo que sabedoria é uma pessoa. Ele está dizendo que sabedoria é o próprio Cristo. Ele está dizendo que a sabedoria em Machal, a sabedoria no provérbio, é muito mais do que uma ideia. Sabedoria é uma pessoa divina. E é exatamente por isso que a conclusão do discurso em Provérbios ela vai terminar até de um jeito muito peculiar. Olha que interessante. Diz assim, esse é mais o fim do capítulo. Salomão vai descrever dizendo o seguinte, quando ele preparava, aqui a própria sabedoria falando, os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A sabedoria, ela está no início da criação. Foi o que a gente leu até agora. Mas a partir desse texto,
a gente vê também que ela aparece no fim, folgando e regozijando com os homens. Isso te lembra alguma coisa? Em Gênesis, Deus cria em 6 dias. Ele começa a organizar todas as coisas. E depois, no 7º dia, o que ele faz? Ele descansa, ele abençoa e ele santifica um tempo, um sábado. Esse período era um período especial de folga e de deleite. De folga e de regozijo entre o Criador e a humanidade. Repara que Provérbios 8 conclui do mesmo jeito. Você vai ver a estrutura do padrão, da descrição da sabedoria, e é uma descrição da criação, e como que ela termina? Ela termina da mesma forma que Gênesis. Capítulo 1, no primeiro relato da criação. A sabedoria é uma referência ao próprio Jesus. E ele se aproxima do homem para experimentar alegria com esse homem, na celebração sabática. Começa a criação e agora a gente vai regozijar. Agora a gente vai rejubilar. Agora a gente vai relacionar e a gente vai experimentar alegria e descanso. Você precisa de descanso, você precisa de alegria, você precisa de renovo. Isso não acontece simplesmente com entendendo algumas ideias, com aplicando alguns conceitos. Isso acontece numa relação. E uma relação, ela não se constrói nesse mundo imediatista, efêmero nosso, que é assim, que a gente não consegue ver uma propaganda de 3 minutos. A gente quer pular logo o vídeo. A vida não acontece nesse ritmo. Os relacionamentos, a confiança, a paz, ela se constrói num contínuo, paulatino, num relacionamento dia a dia. E o que Salomão está pintando para a gente aqui nesse quadro é que se a gente quer saber definir entre o bem e o mal, isso não é um missinho hoje que a gente vai resolver de uma hora para outra. Isso vai se construir num relacionamento, no princípio de todas as coisas. Na abertura da série a gente viu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa é a base do livro de Provérbios. Hoje a gente aprendeu que a sabedoria é Jesus. E que Ele próprio é o princípio de tudo, é o princípio de todas as coisas. E a partir disso a gente tem várias implicações, mas eu ressalto 2 delas básicas. Sabedoria é uma pessoa. Sabedoria é uma pessoa. A gente pode estudar, a gente pode falar, a gente pode refletir em muita coisa. Mas para experimentar a sabedoria, a gente precisa de relacionar. A gente vai precisar de conviver. Para saber escolher e discernir entre o bem e o mal, esse processo precisa passar por uma relação direta com aquele que é a sabedoria em pessoa, Jesus Cristo. O princípio da criação, o princípio da sabedoria de Deus. Então a primeira coisa, que é o convite de Salomão, é para que a gente aceite essa sabedoria. E aceitar essa sabedoria é aceitar esse relacionamento. É aceitar Cristo na sua vida. É aceitar que Ele seja aquele que vai dar discernimento, que vai dar orientação, que vai dar base para cada escolha. E se Ele é o princípio de tudo, se Ele é o princípio da criação, se Ele é o princípio da sabedoria, em que lugar Ele está na sua vida? Na minha vida? Ele está no princípio? Ele está na periferia? Ele está ali no meio do caminho? Se a sua vida fosse um livro, você fosse abrir a primeira página da sua vida, o que as pessoas leriam? No princípio, Cristo? No princípio, Deus? Ou eles leriam outra coisa? O que elas enxergariam? Quando o dia começa, quando o trabalho inicia, quando as relações elas acontecem, quando o divertimento ele chega, quando as escolhas grandes e pequenas têm que ser feitas, qual que é o princípio que te ajuda a nortear? Quem que você pergunta? Com quem que você relaciona? Com quem que você divide isso? Quem que é aquele que você está buscando ouvir para tomar cada passo? Seja saber qual que é a blusa que você vai vestir, ou qual é a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Você tem decisões importantes para tomar, eu tenho certeza. Eu também tenho, todos nós temos. Algumas mais pesadas, outras mais leves. Todo dia a gente toma decisão. Se a gente está começando com o quê? Ou melhor, a gente está começando com quem? O convite de Salomão é, ela está clamando. A sabedoria está nas ruas, berrando. Ela está no alto do monte, clamando, porque ela tem a verdade, e melhor ainda, ela é a verdade. Em pessoa,
Ela é o caminho, a verdade e a vida. Ela é o princípio de tudo. E ela está clamando. Nossos ouvidos estão sensíveis. Não existe receita de bolo para a vida. Para andar pela vida, a gente precisa andar num relacionamento que vai nos orientar e nos auxiliar a tomar a decisão cada dia. Então não tenha receio, não tenha dúvida. Abra as Escrituras e deixe Ele falar. E fala com Ele também. Um diálogo é uma via de mão dupla. Você precisa ouvir o que Ele tem para dizer e você precisa falar o que você tem para dizer para Ele. E esse relacionamento vai se construindo assim. A gente leu em João que Ele é o princípio e Ele é a palavra. Ele é a palavra. Em toda palavra Ele vai falar. E a sua voz precisa ser ouvida no nosso entendimento e nas nossas decisões. Aceite-o como o princípio da sua existência. Porque sem a sabedoria divina, sem o princípio de tudo, biblicamente falando, a ideia é que a sua vida nem teve início. Que você experimente, que você se abra para esse relacionamento e que essa sabedoria plena e pessoal te acompanhe todos os dias da sua vida, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. E a gente não precisa fazer isso sozinho, a gente pode fazer isso junto. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigado por ter vindo. Que Deus te abençoe muito. Vamos orar? Eterno, nós te agradecemos porque Cristo é o princípio de todas as coisas, é o princípio da criação e é o princípio que pode dar um novo começo para as nossas vidas. A gente está finalizando mais um sábado, te agradecemos por isso. Nós queremos experimentar alegria, regozijo, descanso e paz para essas canseiras que a gente tem no mundo, num relacionamento pessoal e direto contigo. Nos ajuda a caminhar com o Senhor e a cada dia provarmos um pouquinho mais dessa sabedoria e que ela nos auxilie a tomar passos acertados entre o bem e o mal. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.